O grande pega que começa agora é entre pilotos e dirigentes. Um pega ao qual os pilotos não estão acostumados e que não começou agora na África do Sul. Seu início aconteceu ano passado, quando começou a temporada de 81. A Fórmula 1 deixou as pistas, a velocidade e o desafio ao perigo. Passou para as mesas de homens engravatados, frios e calculistas, que tentam roubar o encanto de uma curva feita a 180 km por hora, com manobras que nem de perto lembram as audaciosas ultrapassagens dos pilotos. Essas manobras frustram um espetáculo insubstituível. O incrível barulho dos motores, o macacão dos pilotos, a vertigem da alta velocidade trouxeram à Fórmula 1 a emoção e a tensão que atingem o máximo na hora de uma largada. Nesse momento, ninguém pode definir o que para os pilotos soa mais alto: o ronco dos motores ou as batidas de coração dos que estão dentro ou fora dos carros. Determinado pela próxima curva que chega incrivelmente rápido. A pressão psicológica de não poder errar nunca. A sensação de poder vencer e também a de poder morrer fizeram dos pilotos de Fórmula 1 verdadeiros heróis de um esporte que desafia a imaginação. Foi esse tipo de herói que construiu a história da Fórmula 1. Entre os maiores estão Juan Manuel Fangio, um argentino que nos anos 50, uma época ainda romântica na Fórmula 1, conseguiu 5 títulos mundiais, recorde absoluto até hoje. O escocês voador que, correndo nas lotos de Colin Chapman, conseguiu com muita técnica e sensibilidade muitos títulos e um outro recorde, o de 7 vitórias numa mesma temporada. Mas a glória conseguida não evitou que Jim Clark fosse alcançado pela morte numa das curvas do autódromo de Hockenheim, na Alemanha, em 68. Jack Stewart, 3 vezes campeão do mundo em 69, 71 e 73, que mantém o recorde de 27 vitórias em grandes prêmios e que deixou uma frase para a história. Uma frase que define a personalidade de um campeão. O primeiro é o primeiro, o segundo não é ninguém. O quarto na lista dos grandes heróis da Fórmula 1 é o brasileiro Emerson Fittipaldi. Seu primeiro feito foi o de garantir, com uma vitória em Watkins Glen em 70, o título de campeão post-mortem para seu companheiro de equipe na Lotus, Jochen Rindt, que morreu no circuito de Monza, na Itália. Depois disso, Emerson Fittipaldi conviveu intimamente com a glória. Foi 2 vezes campeão do mundo, em 72 e 74, e 2 vezes vice-campeão. National anthem, please.
Suas 14 vitórias em Fórmula 1 abriram caminho para outros grandes pilotos brasileiros, como José Carlos Patti e o próprio Nelson Piquet. O austríaco Nick Lauda completa essa lista de monstros sagrados. Depois de ser campeão do mundo em 75, Nick Lauda conheceu a morte de perto e foi contra ela que alcançou a sua maior vitória. Em Nürburgring, na Alemanha, Nick Lauda conseguiu sair vivo da sua Ferrari em chamas. Um acidente incrível que aconteceu quando ele liderava o campeonato. Tempo depois, Lauda voltava às pistas e ainda em condições de disputar o título com o inglês James Hunt. Mas chovia muito no dia da corrida decisiva, o Grande Prêmio do Japão. Nick Lauda deu 2 voltas e parou. Desistiu e deixou o inglês Hunt ganhar o título. As marcas em seu rosto eram muito fortes e Lauda foi acusado de ter perdido para o medo. Mas em 1977, provando ao mundo e talvez a si mesmo que ainda era capaz de ganhar, Nick Lauda conquistou o seu 2º campeonato mundial. A imagem do herói, do cavaleiro invencível, estava preservada. E Nick Lauda abandonou as pistas. Mas essa separação das pistas durou pouco. Lauda está de volta. Mais do que buscando as primeiras colocações com sua McLaren, de volta para sentir as emoções que ele não conseguiu encontrar fora das pistas. Mas a Fórmula 1 parece não mais se satisfazer com heróis vivos ou mortos, valentes ou medrosos. Agora o sangue frio de quem freia por último na tomada de uma curva não tem muita importância. O que conta é a luta política, uma luta desenvolvida por homens que não arriscam suas vidas, mas que buscam o prestígio e a autoafirmação tentando domar com regulamentos e documentos homens que não estão acostumados a se sentirem dominados. Surgiu o anti-herói da Fórmula 1, Jean-Marie Balestre, presidente da FISA, Federação Internacional de Esporte Automobilístico, vem tentando dominar a Fórmula 1 desde o ano passado. Foi ele que proibiu o uso das mini-saias nos carros e que brigou com os construtores. Foi Jean-Marie Balestre que este ano quase impediu a realização do Grande Prêmio da África do Sul, ao criar a superlicença com a qual escraviza os pilotos. Mas quem é esse todo-poderoso Jean-Marie Balestre? Ano passado, esse francês conseguiu um caminho próprio para ficar famoso, mesmo que por aí só encontrasse má fama. Alegando questões de segurança, proibiu a mini-saia, uma revolução aerodinâmica encontrada por Colin Chapman para dar mais aderência aos carros nas curvas. E mais, arrumou um inimigo. Bernie Eccleston, dono da Brabham e presidente da FOCA, a Associação dos Construtores de Fórmula 1. Dessa maneira, conseguiu ameaçar a realização do campeonato do ano passado. Tanto assim, que na primeira prova da temporada, o Grande Prêmio da África do Sul, Carlos Reutemann da Argentina ganhou, mas acabou não levando os pontos. Bernie Eccleston perdeu a briga, Balestre ganhou em importância. Mas acima da briga dos dois dirigentes estavam os interesses financeiros. A temporada começou oficialmente em Long Beach, na Califórnia, e Alan Jones, o vencedor, assumiu a liderança do campeonato com 9 pontos. Mesmo com todas essas brigas, o campeonato de 81 foi um dos mais emocionantes da história da Fórmula 1. 14 corridas depois de Long Beach, 3 pilotos decidiam o título no Grande Prêmio de Las Vegas. A capital do jogo dos Estados Unidos vivia naquele dia um clima muito especial. A cidade de Las Vegas, anualmente visitada por 14 milhões de turistas, está hoje mais movimentada e mais rica do que nunca.
barulho colorido das ruas e das imensas florestas de caça-níqueis não é mais forte que o dos motores de Fórmula 1. E os 8 milhões de dólares que os maiores cassinos da cidade se orgulham de ter em circulação a qualquer instante do dia ou da noite não são suficientes para manter por um ano qualquer uma das grandes equipes desse circo que chegou e se instalou muito à vontade nesse mundo tão surrealista, onde ao contrário da Fórmula 1, o relógio não existe e o tempo não é levado a sério. É aqui, no meio desta festa permanente, que vai acontecer amanhã o grande prêmio que decide quem é o novo campeão mundial de Fórmula 1. Decisões importantes como esta, envolvendo 3 pilotos na última corrida, aconteceram poucas vezes na Fórmula 1. Os 3 pilotos são de países diferentes. 2 sul-americanos, Argentina e Brasil. E a França, que apesar da tradição em automobilismo, nunca teve um campeão mundial. É possível que tenha chegado a vez da França, e espero que seja eu. Tanto a Argentina como o Brasil já tiveram seus campeões, e que deixaram seus nomes na história do automobilismo. Juan Manuel Fangio e Emerson Fittipaldi. Qual é a lembrança que você tem do Emerson campeão? O Emerson acho que foi o cara mais certo pro Brasil ser campeão do mundo. Ele ajudou muito o Brasil, ganhou o campeonato 2 vezes. Automobilismo no Brasil, eu acho que eu devo a Emerson, porque eu estou aqui. Quando Fangio ganhou todos os campeonatos, era muito pequeno e os meios de comunicação não eram tão grandes como agora. Reutemann, Piquet, Lafitte. 3 homens diferentes, cada um fazendo o que gosta, e todos eles vivendo uma mesma carreira difícil, feita de uma luta constante contra o tempo e contra o perigo, para chegar ao grande momento. Já pensou hoje, assim, por exemplo, o que é ser campeão mundial? Não, a mim não é a coisa mais importante da vida. O importante é ser sempre competitivo em toda a sua carreira e se lutando você vai acabar ganhando. Eu tenho 39 anos e a possibilidade de ganhar um campeonato do mundo depois eu acho muito difícil. Se sair essa vez ou mais. Eu vejo aqui em Las Vegas um favoritismo de Reutemann. O seu carro está muito bom e o Piquet vai ter um trabalho bem difícil. A única coisa que eu disse pro Nelson ontem, porque eu já passei por essa experiência, eu falei, Nelson, eu sei como você está se sentindo, mas você tem que lembrar que o Carlos está sentindo igual ou pior que você. A corrida de Las Vegas não estava programada. Se o campeonato terminava no Canadá, eu era campeão do mundo. Essa corrida aqui está um pouco prefabricada. Para mim é uma corrida, mas eu não se ganhar, se perder, perdeu, não posso fazer nada, não posso mudar nada. Foi uma das corridas mais nervosas da história da Fórmula 1. E a cada momento era um que parecia ter o título nas mãos. Primeiro Reutemann, depois Piquet, que passou à frente de Reutemann e ficou com todas as chances. Depois Lafitte, que estava em segundo lugar e seria o campeão se Piquet e Reutemann não marcassem pontos. Mas Piquet foi o melhor dos 3. Terminou a corrida em 5º lugar e ganhou o título com 1 ponto a mais que Reutemann. Foi a 49ª corrida de Piquet em 3 anos e meio de Fórmula 1. Nesse tempo, ele conseguiu 6 vitórias e marcou um total de 107 pontos. Mas os 2 pontos de Las Vegas foram os mais importantes de sua vida. Foi por esses 2 pontos que ele nem conseguiu sair do carro depois da corrida. Abraçado por Emerson Fittipaldi e cercado pelos torcedores brasileiros que invadiram a pista com bandeiras, ele se sentiu pela primeira vez campeão do mundo e ficou muito tempo chorando dentro do carro. Depois, emocionado e sentindo muita dor no ombro, ele saiu do carro e andou ajudado pelos mecânicos e pelos policiais até o pódio. Foi aí, no momento em que caminhava entre a multidão, que aconteceu finalmente a explosão de alegria daquele piloto que foi extremamente frio o ano todo. E com essa frieza, fora e dentro da pista, pôde chegar ao título. Assim pro Brasil, né?
presente ao Nelson Piquet que só agora se conheceu. Porque, como campeão do mundo, ele pôde finalmente soltar para fora toda a emoção de ter conseguido realizar o seu maior sonho. Ganhar o campeonato e, como queria, na última corrida em Las Vegas. Deu o número 5 vermelho na roleta? Deu 5 na cabeça. Então, um dia muito contente para você? É um dia muito feliz porque eu quero agradecer a todos que me deram suporte, o pessoal no Brasil, o pessoal do meu time, o meu mecânico, a minha família. É um dia muito emocionante para mim. Como é que você se sente como campeão? Sua primeira sensação? É uma coisa que depois que você vence, ninguém pode tirar de você. Nelson, todo mundo diz que você é frio e pouco emotivo. E ficar no carro chorando de emoção naquele tempo, foi como aconteceu no final da corrida? Foi a maior emoção que você sentiu na sua vida? O circo da Fórmula 1 foi novamente montado uma semana antes da realização do Grande Prêmio da África do Sul. Nos treinos extraoficiais acontecia o que todo mundo já esperava. Os turbos da Renault, Ferrari e Brabham conseguiam os melhores tempos e dividiam o campeonato em duas categorias, a dos turbos e a dos carros com motores convencionais. O motor turbo é bom para a Fórmula 1? Eu penso que é uma solução imediata para vencer o campeonato mundial, porque é um motor muito potente e hoje todas as grandes fábricas estão trabalhando com este motor, mas ainda tem muito a ser feito. Por exemplo, a diferença aqui nos treinos, os tubos estão chegando no fim da reta a 325 km por hora, enquanto nós chegamos a 290 alguma coisa. A diferença é muito grande. Você acha que o campeonato pode ficar dividido entre os motores turbo e os carros que não usam turbo? Eu acho que este é um problema específico de Kyalami. Eu acho que para esta corrida realmente vai haver uma divisão. Uma corrida para os carros turbo e outra para os convencionais. Mas quando chegarmos a outras pistas, haverá maior equilíbrio. E os motores de aspiração normal ainda podem ser bem competitivos em pistas como as de Monte Carlo, Montreal, Detroit, Las Vegas e muitas outras. Certamente os motores normais ainda têm vida garantida nessa temporada. Montreal, Detroit, there are a lot now, like Las Vegas. I think, the atmospheric engine is still alive for the next season. No campeonato de 82, quem tem turbo anda na frente, quem não tem fica atrás. Não é bem assim, diz Arnoux, porque a grande diferença que se viu foi pela altitude da pista de Kyalami. Nas outras pistas, a briga vai ser bem equilibrada. Aqui acontece uma coisa muito especial, mas não será sempre assim no resto do ano. C'è máquina com turbo davanti, però não será sempre così. Of course, I think the championship this year. É claro que eu espero que o campeonato desse ano seja vencido por um carro turbo. E eu espero que seja vencido pela Renault. Um equilíbrio não vai ter. Vai ser, eu acho que sem dúvida, dois campeonatos. O campeonato de turbo e o campeonato dos não turbos. E eu acho que vai ser um campeonato disputado entre 6 carros, pelo título. E o resto do sexto lugar para cima. Então o turbo é um negócio bem ruim para a Fórmula 1. Sem dúvida, o turbo é um negócio ruim para a Fórmula 1, mas é um negócio que não podem proibir o turbo como estão querendo proibir. Não tem jeito de falar, vamos desinventar o turbo. O turbo é evolução, o turbo é automobilismo, é evolução e tem que estar aí o turbo. Que nem eu acho que não podiam ter proibido a mini-saia, que a mini-saia é evolução também, como o turbo é. E não tem. Então vamos voltar 10 anos atrás, começar tudo de novo e ficar por ali. Quer dizer, eu acho que o turbo é ruim para a Fórmula 1, mas tem que estar na Fórmula 1, não pode proibir o turbo. Mas é o fim da era Cosworth. A menos que saia o Cosworth turbo. A vantagem dos turbos não causou problemas, mas tudo ficou muito confuso na véspera do primeiro treino oficial. Tudo corria bem no Hotel KLM Ranch um dia antes de começarem os treinos oficiais. Mas de repente, numa reunião que parecia ser de rotina entre os pilotos, estourou a bomba. Eles não correriam se não fossem alteradas as normas para a concessão das superlicenças obrigatórias para todos os pilotos de Fórmula 1. Didier Pironi, novo presidente da Associação dos Pilotos de Grande Prêmio, que até então era a entidade de classe dos pilotos,
contou que para receber a superlicença, cada piloto tinha assinado um documento que o obrigava a declarar o quanto ganhava e até quando vigorava o seu contrato. Isso foi interpretado como uma intenção dos dirigentes de dominarem totalmente a carreira de cada piloto, e daí em diante estaria impedido inclusive de mudar de equipe sem a concordância da Federação Internacional. A confusão estava armada. Liderados por Didier Pironi e pelos experientes Jacques Laffite e Niki Lauda, os pilotos estavam em pé de guerra. Na quinta-feira, quando os carros deveriam entrar na pista para o primeiro treino, ninguém apareceu. E mais ainda, ninguém sabia onde estavam os pilotos, que para evitar as pressões dos donos de equipe, deixaram o hotel KLM Ranch e foram para um outro nas proximidades do autódromo. Aí, completamente isolados do ambiente em que as equipes e os dirigentes tramavam uma forma de obrigá-los a treinar, 29 pilotos passaram mais de 30 horas juntos, inclusive dormindo todos em uma mesma sala em camas improvisadas. Eles não permitiram que isso fosse filmado, mas foi fotografado. Só 2 pilotos não estiveram no local, Jochen Mass e Theo Fabi, que também estavam decididos a não treinar, mas foram ao autódromo. Didier Pironi, representando os pilotos, teve várias reuniões com os dirigentes. E depois de muita confusão, o treino acabou sendo cancelado, os pilotos tiveram suas licenças suspensas e os organizadores queriam adiar a corrida por uma semana. No final do dia, numa última reunião para tentar salvar a corrida, os chefes de equipes tiveram a ideia de fazer uma proposta estranha aos pilotos. Que proposta é essa, Emerson? A proposta é que os pilotos amanhã, entre 8 e 9 horas da manhã, vão pedir desculpas para os comissários da FISA pelo que eles fizeram hoje e automaticamente o treino começa no horário normal, das 10 às 11h30 o treino não oficial e da 1 às 2 o treino oficial, e o grande prêmio vai acontecer no sábado do mesmo jeito, só com um dia menos de treino. Sexta-feira de manhã, nenhum piloto pediu desculpas ao presidente Balestre. Ao contrário, foram os dirigentes que revogaram as suspensões e prometeram rever as normas das superlicenças o mais breve possível. Voltava a paz. Imediatamente, os pilotos aceitaram entrar na pista e o treino começou. Mas passados 40 minutos de treino, alguns pilotos perceberam que Nelson Piquet ainda não tinha entrado na pista. Nos boxes, os 3 carros da Brabham estavam pintados com o número 2 de Ricardo Patrese, o segundo piloto da equipe. Ou seja, Piquet não tinha carro para treinar. A explicação de Bernie Eccleston veio com ironia. Piquet tinha passado a noite toda acordado para ajudar a comandar a greve dos pilotos e não poderia guiar um carro que andava a 300 km por hora se não fizesse um exame médico. Os pilotos interromperam o treino e ameaçaram parar com tudo de uma vez se Piquet continuasse proibido de treinar. Villeneuve disse que era mais uma que Bernie Eccleston aprontava. Tudo para provar que manda na sua equipe. Mas ele está exagerando com esse negócio de não deixar o Nelson treinar. E parece muito mais uma provocação. O próprio Villeneuve, além de Pironi e Niki Lauda, convenceram Piquet a fazer o exame médico. Piquet fez, mas muito contra a vontade. Ele quer fazer um tipo de punição, mas no mesmo tempo ele sabe que se não tiver carro para mim correr aqui, ninguém corre, depois não vai ter a corrida no Brasil nem em lugar nenhum. Daí em diante, tudo voltou à normalidade. Piquet entrou na pista e com apenas 1 hora de treino conseguiu o segundo tempo, só perdendo para a Renault de René Arnoux. A corrida estava salva. E mais importante do que isso, tudo indicava que, pela primeira vez, os pilotos tinham saído por cima numa briga contra os catrolas. Com o René Arnoux na pole position e o brasileiro Nelson Piquet a seu lado na primeira fila, os turbos dominavam as 6 primeiras posições. A perspectiva era de paz.
A Fórmula 1 largava para a temporada de 82. A luz vermelha, luz verde e a largada. Nelson Piquet largou muito mal. René Arnoux na ponta, Alain Prost em segundo, Villeneuve em terceiro. Largou muito mal Nelson Piquet, ficou muito para trás. Você vê aí, Arnoux primeiro, Prost o segundo, Villeneuve o terceiro, Pironi o quarto, Patrese o quinto. Está fugindo à frente René Arnoux na curva do piquenique. Aí a curva do barco, a primeira volta das 77 voltas desse grande prêmio da África do Sul. Demorou demais a luz vermelha, Nelson Piquet largou mal. E o primeiro acidente da corrida, Jean-Pierre Jarier, que largou exatamente na última posição, na 26ª posição. É bom lembrar que ele tinha batido no treino de ontem, foi atendido no departamento médico e estava não querendo correr na prova de hoje. Completada a primeira volta, Arnoux, Prost, Villeneuve, Pironi, Rosberg em quinto lugar, depois Patrese, depois Jacques Lafitte. São os 7 primeiros colocados. E uma batida mais forte. A impressão Nelson Piquet. Está fora da corrida Nelson Piquet. Sai bem do carro, nada demais com ele. Mas Nelson Piquet, que largou muito mal, que caiu para a 13ª posição na segunda volta, deve ter forçado excessivamente o ritmo para tentar voltar a ter contato com os pilotos à frente. Acabou forçando demais. Bateu forte, mas saiu bem no carro Nelson Piquet. Portanto, largou em primeiro, Prost em segundo, Villeneuve em terceiro, Pironi em quarto. O quinto é Rosberg, o sexto é Patrese, o sétimo é Carlos Reutemann. Nick Lauda já passando para o oitavo, ultrapassando a Jacques Lafitte. Os 2 primeiros colocados com 4 voltas. Aí, exatamente aí. Nick Lauda passando a Jacques Lafitte. Fora da competição, o carro número 27 de Gilles Villeneuve. Estourou o motor de Gilles Villeneuve. Aí uma enorme nuvem de fumaça quando estourou o motor de Gilles Villeneuve. E aí o Arnoux já vai colocar uma volta de vantagem em cima de Chico Serra, piloto brasileiro da equipe Fittipaldi. Tranquilamente foi embora Arnoux. Passou por Chico Serra, já colocando uma volta de vantagem em cima do brasileiro. O mesmo vai acontecer agora com Alain Prost. Chico Serra já tem uma volta de desvantagem para René Arnoux e Alain Prost. Na quarta posição. E aí o Alain Prost já parte para cima de René Arnoux. Já está à frente Alain Prost. Renault de número 15. Aí está dando a lógica. Realmente o Prost na frente do Arnoux. A pole position do Arnoux tinha sido uma surpresa, porque o Prost, desde o início do campeonato, aliás, desde o final do campeonato passado, já poderia ser apontado como um favorito destacado do campeonato deste ano. Parando Ricardo Patrese. A segunda brava também está fora da competição. Não é um dia feliz para Bernd Eccleston. Aí o Pironi. Na entrada da curva colocou por dentro. E passou com absoluta tranquilidade, mas foi para o boxe. Aí você vê, ele colocou por dentro do Chico Serra e foi direto para o boxe. Voltamos a ter a imagem do líder da competição. O francês Alain Prost com a Renault de número 15. Vamos chegando ao final da prova. Vai absolutamente tranquilo à frente, Alain Prost. O seu carro está lançando um pouco à frente. No momento da freada, principalmente balança o bico do carro de Alain Prost. Vejam aí.
Alan Prost com problemas. Morticinos balançavam o bico do carro de Alan Prost. Aí vai ele lentamente se arrastando pela pista em Kyalami. Era o líder da competição. Alan Prost, Renault número 15. Roda travada, roda direita travada. Escapou inteiramente o pneu de Alan Prost. Sem o pneu traseiro esquerdo, ele vai para o boxe. No momento da freada, balançou excessivamente o bico do carro de Alan Prost, demonstrando algum problema, que era exatamente no pneu traseiro esquerdo. Em primeiro, Arthur, em segundo, Reutemann, em terceiro, Pironi, em quarto, Rosberg, em quinto, John Watson, em sexto, Lauda, em sétimo, Jacques Lafitte, em oitavo, Hélio de Ângeles, em nono, Eliseu Salazar e em décimo, Michele Alboreto. As 10 primeiras posições e a respiração fantástica de Didier Pironi. Você vai vendo e acompanhando. Voltou a pisar Alan Prost. Passando para a primeira posição. Aí vem Alan Prost para o final da corrida. Renault de número 15. Alan Prost, o grande vencedor do Grande Prêmio da África do Sul. Alan Prost primeiro, Carlos Reutemann segundo, René Arnoux terceiro, são os 3 aí no pódio. Terminada a corrida, pilotos e equipes já pensavam no próximo Grande Prêmio. Foi justamente aí que Jean-Marie Balestre reapareceu. Todos os pilotos foram chamados à sala do diretor de prova e tomaram conhecimento de que todas as promessas não tinham passado de um grande golpe. Suas licenças estavam novamente suspensas por tempo indeterminado. Eles só tinham direito a fazer uma apelação por escrito, que seria julgada 5 dias depois, numa reunião da FISA em Paris. A Federação Internacional de Esporte Automobilístico, FISA, dividiu os pilotos em 2 grupos, reincidentes e primários. Todos foram suspensos com direito a sursis, ou seja, podem correr, mas se causarem algum problema aos organizadores, serão suspensos de fato. Os reincidentes, que causaram problemas no Grande Prêmio da Bélgica o ano passado, entre os quais está Didier Pironi, serão suspensos por 5 grandes prêmios, com multa de $10 mil. Os primários, entre eles Nelson Piquet, Chico Serra e Raul Boesel, serão suspensos por 2 grandes prêmios, com multa de $5 mil. Aqui em Paris, Didier Pironi, o presidente da Associação dos Pilotos, deu uma entrevista coletiva e apresentou um documento assinado pela maioria dos pilotos de Fórmula 1. Il semble que la FISA envisage de prendre des sanctions contre les pilotes. Pironi disse que os pilotos rejeitam todas as punições e não aceitam pressões ou intimidações. Os pilotos já estão procurando um advogado especialista em legislação esportiva para defendê-los na justiça. O importante, avisou Pironi, é que todos os pilotos permaneçam unidos. O Grande Prêmio da Argentina tinha problemas há muito tempo. Os organizadores não tinham dinheiro para fazer a corrida. E a briga dos pilotos com os dirigentes acabou sendo a desculpa ideal para a Argentina tentar conseguir um adiamento do Grande Prêmio. Em Londres, o presidente da FOCA, Associação dos Construtores de Fórmula 1, Ben Eccleston, já antevia problemas maiores para o Grande Prêmio da Argentina. Eccleston disse que é praticamente impossível os argentinos conseguirem uma nova data para seu Grande Prêmio, mas que isso em nada afeta a corrida no Brasil. O senhor sabe que os pilotos vão se reunir em Paris no próximo domingo para tratar dessa questão entre eles e a Federação de Automobilismo Internacional. O que o senhor acha que vai resultar dessa reunião? O chefe da equipe de Nelson Piquet diz que não vê motivos para essa reunião. Alguns pilotos estão querendo transferir para suas equipes o pagamento das multas que receberam da Federação Internacional de Automobilismo.
Eccleston diz que isso é errado, tanto que seus dois pilotos, Piquet e Ricardo Patrese, já pagaram suas multas. Estão querendo usar Piquet porque ele é o campeão do mundo, diz Eccleston, mas tenho certeza de que ele nem irá a Paris. A reunião de Paris aconteceu 3 dias depois. 19 pilotos estiveram presentes e decidiram criar uma associação de classe mais ampla, envolvendo pilotos de todas as categorias e não só os de Fórmula 1. Havia um motivo forte para isso. É que a GPDA, Associação dos Pilotos de Grande Prêmio, há 7 anos estava totalmente vinculada à FOCA. Com a criação de uma nova entidade, denominada Associação dos Pilotos Profissionais de Corridas, os pilotos ganhariam autonomia jurídica e poderiam agir com maior liberdade. Foi este o conselho que os pilotos receberam dos advogados que estão trabalhando para eles desde a semana seguinte ao Grande Prêmio da África do Sul. O chefe da equipe Brabham, Bernie Eccleston, disse que Nelson Piquet já tinha pago a sua multa e que por isso ele nem viria a Paris hoje. Eccleston se enganou. Piquet veio à reunião, só que saiu mais cedo, muito apressado, sem querer falar com a imprensa, segundo suas próprias palavras, para não falar de política. Piquet não pagou a multa, isso que eu sei. O Patrese não pagou a multa. Quem pagou a multa foi a Brabham. O que pensa desse recurso que os pilotos estão fazendo contra as multas e punições que receberam da FISA? Para Balestre, o recurso que os pilotos dizem que vão impetrar contra as punições que receberam na África do Sul não é sério. Isso porque a FISA considera que os pilotos cometeram 2 faltas muito graves. Eles desconheceram a assinatura que já tinham dado para a nova licença e se recusaram durante algum tempo a prosseguir na competição, desobedecendo ao juiz esportivo. O Brasil é o país do futebol, observa Balestre. Agora, imagine-se durante um jogo da Copa do Mundo, os jogadores se recusam a obedecer o juiz. A nova licença é realmente muito dura? Ela cerceia os direitos dos pilotos? Não, responde o presidente da FISA. Para ele, o fato é que antes, se as equipes rompessem seus contratos com os pilotos, a federação dava todas as garantias ao piloto. Mas se a situação era inversa, as equipes não tinham como se defender e ficavam com todos os seus altos investimentos em perigo. A luta dos pilotos ganhou rapidamente 2 aliados importantes. Um deles, um ex-piloto, Juan Manuel Fangio, o único a ganhar 5 campeonatos mundiais. O outro é o comendador Enzo Ferrari, dono da equipe mais famosa e tradicional da Fórmula 1. E foi isso o que irritou o presidente da FISA. Para Balestre, em Fórmula 1, há muitos interesses em jogo. Os interesses esportivos, os dos organizadores e os dos construtores. E alguns construtores gostariam de influenciar mais na federação para mudar alguns regulamentos e, com isso, beneficiar seus carros. Balestre acha que alguns pilotos foram mal aconselhados por alguns construtores. O senhor acha que o senhor Enzo Ferrari é um desses construtores que está interessado na crise da Fórmula 1? Balestre diz que só pode fazer constatações, como as de que o presidente da Associação dos Pilotos de Fórmula 1 é da equipe Ferrari e que o responsável pela equipe Ferrari apoia a revolta dos pilotos. Seja como for, diz Balestre, a atitude da Ferrari é antiesportiva. Sr. Fangio, quem é o grande culpado por esta situação? Mas não se pode falar de um grande culpado, porque isto... Não se pode falar de um grande culpado, porque isto não é uma coisa recente. É uma coisa que vem se acumulando há anos. Os pilotos, em geral, nunca tiveram muita força, nem voz, nem votos, e são os protagonistas do espetáculo. Sem dúvida, hoje tudo se faz com muito dinheiro, devido à publicidade. Antigamente, uma corrida era vista somente por 50 ou 100 mil pessoas. Hoje, através da televisão, uma corrida é vista por milhões, e isso atrai uma diferença substancial em dinheiro. Se vê milhões de pessoas. E isso, diríamos, traz como uma diferença substancial em dinheiro. No seu entender, os pilotos estão agindo corretamente? Bem, a medida de força nunca é boa, mas é possível que os pilotos já tenham feito muitos pedidos e nunca tenham obtido resposta. E agora, não tem outro remédio a não ser a medida de força. E não tinham mais remédio que fazer uma medida de força. Essas brigas e estes desentendimentos não poderão enfraquecer a Fórmula 1?
Se os pilotos perdem, sim. Se os pilotos ganham, não. Essa posição vai ficar, quem sabe, fortalecida. Vai estar fortalecida, quizás. O senhor acredita que eles vão ganhar? Eu desejo que ganhem. Que ganhe quem está trabalhando, quem dá o espetáculo. Ganhe quem ganhar esta briga, o certo é que a Argentina perdeu. O Grande Prêmio de 7 de março está cancelado. A Corrida do Brasil passa a ser a segunda do campeonato. E no meio de toda a confusão deste início de temporada, sobrou a forte união de todos os pilotos. Uma união que acabou com uma velha briga dos tempos da Fórmula 3 entre Nelson Piquet e Chico Serra. O que acontece é que ficou, por muita mágoa dos dois, de 78. Mas quer dizer, eu acho que isso agora tem que ter acabado. Do meu parte acabou, eu acho que tenho certeza que da parte dele acabou também. Raul, dizem que você teve participação nessa reaproximação do Chico com o Piquet. Realmente acho que tive, porque o ano passado conhecia bem o Chico e a nossa relação cada vez foi melhor. E eu sempre falei que eu achava que ele devia falar com o Piquet, que seria bom para não só para o Chico, como para todos nós brasileiros, entende? Essa aproximação e essa união. Eu penso que a união é a união que faz a força. Você, como campeão mundial, pode dar uma boa força para eles. Não, eles dão para mim. Não existe uma força só de um piloto, precisa de união de todos. O que você acha disso? Nós somos muito amigos, nós até dormimos juntos. Depois dessa confusão toda, os pilotos ficaram bem mais amigos, né? Bom, eu só tenho a ganhar com o apoio do Piquet e eu vou fazer o possível para ele ser o campeão. A vitória de Balestre é apenas aparente. O cancelamento do Grande Prêmio da Argentina foi mais em consequência dos problemas internos do país. Tentar impedir que os pilotos sejam os verdadeiros heróis da Fórmula 1 é impossível. Domingo, 21 de março, eles estarão de volta para correr o Grande Prêmio do Brasil. Entrando na curva sul a mais de 200 km por hora, levantando o público, arriscando a vida, confundindo o ronco dos motores com as batidas de seus corações.